Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e você está na quarta Teorias da Conspiração. Olá, o chamado Experimento Filadélfia é uma das teorias da conspiração mais famosas e controversas do século XX. A história, que mistura elementos da ciência, ficção e mistério, gira em torno de supostos experimentos da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ao contexto histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de radar estava em ascensão e a capacidade de evitar a detecção era uma vantagem estratégica significativa. Nesse cenário, surgiram rumores de que a Marinha dos Estados Unidos estaria desenvolvendo tecnologias avançadas para ocultar seus navios das forças inimigas. Vamos mergulhar nos detalhes do Experimento Filadélfia, separando o que é lenda do que se baseia em fatos, e explorando os nomes e datas que alimentam essa história intrigante. O que diz a lenda? O Projeto Rainbow. Este é o suposto nome do projeto que teria dado origem ao Experimento Filadélfia. O objetivo oficial seria desenvolver tecnologias para tornar navios de guerra invisíveis aos radares inimigos. A ideia central envolvia a aplicação da teoria do campo unificado de Albert Einstein, que buscava unificar as forças eletromagnética e gravitacional. A hipótese era que, ao manipular campos eletromagnéticos, seria possível tornar um objeto invisível ao desviar a luz ao seu redor. No entanto, Einstein negou qualquer envolvimento com o projeto. O navio USS Eldridge, DE-173. Este contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos da América é o protagonista da história. Construído durante a Segunda Guerra Mundial, ele teria sido o palco dos experimentos secretos. O USS Eldridge teria sido equipado com geradores poderosos para criar um campo eletromagnético intenso. Em 22 de julho de 1943, um teste inicial teria resultado em invisibilidade parcial, com a tripulação relatando náuseas. A data mais citada para o experimento principal é 28 de outubro de 1943. O USS Eldridge foi colocado fora de serviço em 17 de junho de 1946. Em 15 de janeiro de 1951, foi transferido para a Grécia, sendo renomeado como HS Leon D-54. O navio foi desmantelado em 5 de novembro de 1992 e, em 11 de novembro de 1999, vendido como sucata. Agora, vamos aos detalhes do suposto experimento. De acordo com os relatos, o experimento teria sido prolongado por um pesquisador chamado Dr. Franklin Renault, aplicando a teoria do campo unificado de Albert Einstein. Acreditava-se que essa teoria poderia curvar a luz ao redor de um objeto, tornando-o invisível. O USS Eldridge teria sido equipado com equipamentos especializados nos estaleiros navais da Filadélfia. Testes iniciais em 22 de julho de 1943 tiveram resultado em invisibilidade parcial, com a tripulação relatando náuseas. Em 28 de outubro de 1943, um segundo teste teria sido feito, o navio desaparecer completamente, sendo avistado na base naval de Norfolk, Virgínia, a cerca de 346 quilômetros de distância. Antes de reaparecer na Filadélfia, os efeitos sobre a tripulação foram severos, incluindo náuseas, doenças mentais,
e alguns membros fundidos ao metal do navio. Testemunhas e fontes da lenda. Carl Meredith Allen nasceu em Springdale em 31 de maio de 1925 e faleceu em Greeley em 5 de março de 1994. Ele era o mais novo de 3 filhos, com pai irlandês e mãe de origem cigana. Allen completou apenas o ensino fundamental. Alistou-se na Marinha dos Estados Unidos em 14 de julho de 1942, mas foi dispensado em 21 de maio de 1943 por problemas psiquiátricos. Em julho de 1943, ingressou na Marinha Mercante, onde permaneceu até outubro de 1952. Após isso, levou uma vida nômade, mudando de nome pelo menos 5 vezes. Este homem é uma figura central na disseminação da lenda. Suas cartas para o escritor Maurice K. Jessup, na década de 1950, detalhavam supostos eventos do experimento Filadélfia. Allen alegava ter presenciado o experimento a bordo do navio mercante SS Andrew Farragut, próximo ao USS Eldridge. Mas dizem que Allen invejou um livro com anotações sobre o experimento para uma organização de pesquisa da Marinha e, posteriormente, uma série de cartas com outras alegações para o escritor de livros sobre OVNIs, Maurice K. Jessup. Maurice era astrônomo e autor do livro The Case for the UFO, no qual analisava possíveis meios de propulsão de objetos voadores não identificados. Jessup recebeu as cartas de Allen e se tornou um dos principais divulgadores da história. Após a publicação de seu livro e o envolvimento com as alegações de Allen, Jessup enfrentou dificuldades pessoais e profissionais. Em 29 de abril de 1959, ele cometeu suicídio aos 59 anos, utilizando gases de escape de seu veículo. Envolvimento da ONR e da Varo Corporation. Em 1957, o Office of Naval Research, ONR, recebeu um pacote contendo uma cópia do livro de Jessup, com várias anotações à margem, aparentemente escritas por 3 indivíduos diferentes. A ONR entrou em contato com Jessup para investigar o conteúdo. Posteriormente, a Varo Corporation, uma empresa de pesquisa, imprimiu cerca de 100 cópias dessa versão anotada do livro, conhecida como Edição Varo. Os supostos defeitos do experimento: invisibilidade aos radares e a visão humana. O navio teria se tornado completamente invisível, não apenas aos radares, mas também aos olhos humanos. Em um momento ainda mais surpreendente, o Eldridge teria sido teletransportado para Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância, e retornado a Filadélfia em questão de minutos. As consequências mais terríveis relata que os tripulantes do Eldridge sofreram consequências terríveis devido ao experimento. Alguns teriam se fundido ao casco do navio, outros teriam enlouquecido e alguns teriam simplesmente desaparecido. A realidade e o ceticismo. Negação da Marinha. A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente a realização do experimento Filadélfia. Ela afirma que não há registros de experimentos desse tipo e que o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia em 28 de outubro de 1943. Não havendo registros oficiais ou evidências concretas que sustentem a história. Mas registros navais mostram que o USS Eldridge estava em Nova York e no Triângulo das Bahamas durante esse período. Explicações alternativas. Céticos sugerem que a lenda pode ter surgido de uma combinação de fatores. Tecnologia da época. A tecnologia necessária para realizar tal experimento
envolvendo invisibilidade e teletransporte, além das capacidades científicas e tecnológicas dos anos de 1940. Experimentos reais. A Marinha realmente realizou experimentos com campos eletromagnéticos durante a guerra, visando tornar os navios menos detectáveis por minas magnéticas. Esses experimentos podem ter sido mal interpretados e exagerados. Esses experimentos envolviam o uso de campos eletromagnéticos que pode ter gerado confusão e interpretações exageradas, como citado acima. Confusão e desinformação. Marinheiros que serviram no Eldridge podem ter experimentado desorientação e confusão devido aos experimentos com campos eletromagnéticos, o que pode ter contribuído para a criação da lenda. Já na ficção científica, a história do Experimento Filadélfia se popularizou através de livros e filmes, que muitas vezes misturam fatos e ficção. Como exemplo, o filme de Philadelphia Experiment, de 1984, estrelado por Michael Parr, adicionando elementos de ficção científica e viagens no tempo. O livro The Philadelphia Experiment, Project Invisibility, 1979, de William L. Moore e Charles Berlitz, popularizou a história, embora tenha sido criticado por falta de rigor investigativo. E também diversos programas exploraram o tema, para o mito em torno do experimento. Em resumo, o Experimento Filadélfia permanece um mistério envolto em controvérsia. Embora seja uma história fascinante que combina a ciência, a guerra e mistério, a falta de evidências concretas e a negação da Marinha dos Estados Unidos levam a crer que se trata de uma lenda urbana, alimentada por boatos, desinformação e ficção científica. E a Marinha dos Estados Unidos nega a história, e céticos oferecem explicações alternativas para os eventos relatados. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, no sininho. Se quiser algum abraço, digite aqui nos comentários seu nome, onde reside, que aí no próximo vídeo será dado. E se você precisa de ajuda com revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente em ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.